Como mergulhador, embaixo d'água você experimenta novas sensações. Você sente a pressão, nada quase sem peso, vê e ouve as coisas de modo diferente. O motivo é que a água tem propriedades físicas diferentes que o ar, que se relacionam diretamente à sua segurança e diversão como mergulhador. Nesse momento você está rodeado por pressão. É o peso da atmosfera de ar. Chamamos isso de um bar ou atmosfera. Quando você submerge, a água se soma a esta pressão. 10 metros, 33 pés de água acrescentam a mesma pressão do que uma atmosfera de ar. Assim, a pressão aumenta 1 bar ou atmosfera a cada 10 metros, 33 pés que você desce. O aumento da pressão, ou seja, da profundidade, não afeta a água, mas comprime um gás como o ar, reduzindo o volume e aumentando a densidade do gás ao aproximar as moléculas entre si. Esta relação entre pressão, volume e densidade afeta espaços aéreos como suas orelhas, seios faciais, pulmões e máscara. Ela também afeta o controle da sua flutuabilidade e o quanto dura o seu ar. Observe a relação entre a pressão afetando o volume e a densidade de um gás. Aos 10 metros, 33 pés, a pressão é o dobro da pressão na superfície. O volume do ar cai pela metade e a densidade duplica. A mesma relação se aplica durante a subida. O gás reexpande e volta ao volume total na superfície. Mas o que aconteceria se um mergulhador inflasse uma bexiga embaixo d'água, desse um nó na ponta e então subisse? O ar expandiria e a bexiga explodiria. Para evitar isso, o mergulhador não deve dar o nó na bexiga, deixando escapar um pouco do ar em expansão durante a subida. Este é um conceito muito importante que abordaremos em breve. Durante a descida, a pressão da água comprime o ar dentro dos espaços aéreos do seu corpo. Isto afeta principalmente suas orelhas, seios faciais e a máscara. Um barotrauma é um desconforto causado pelo desequilíbrio entre a pressão da água e o espaço aéreo. Um barotrauma pode machucá-lo se você continuar a descer. Contudo, você pode prevenir um barotrauma adicionando ar aos espaços aéreos para equilibrar a pressão. Isto é chamado de equalização. Equalize suas orelhas e seios faciais soprando suavemente contra as narinas pinçadas entre os dedos ou engolindo e movimentando a mandíbula. Sopre pelo nariz dentro da máscara para equalizá-la. Equalize frequentemente durante a descida, antes de sentir desconforto. Você nunca deve sentir dor. Se não conseguir equalizar, pare a descida. Sinalize para seus duplas ou instrutor. Eles só podem saber que você está com dificuldade se você indicar. Suba um pouco e tente novamente. Se ainda não conseguir equalizar, encerre o mergulho e tente outro dia. Continuar a descer com os espaços aéreos não equalizados pode causar graves lesões. Um resfriado ou alergia que causa congestão pode dificultar ou impossibilitar a equalização, então não mergulhe até se sentir bem. Equalize suavemente. Nunca tente uma equalização forçada e ou prolongada, pois isso pode causar graves danos auditivos permanentes. Tampões de orelha criam um espaço aéreo que não pode ser equalizado, então não os use no mergulho autônomo. O aumento da pressão pode afetar outros espaços aéreos corporais. É raro, mas um espaço aéreo pode se formar debaixo de uma obturação e causar desconforto. Não há como equalizá-lo, mas um dentista pode corrigir o problema. Uma roupa seca envolve seu corpo com uma camada de ar que comprime. Você aprende a adicionar ar para equalizá-la no curso PAD Dry Suit Diver. O ar expande durante a subida e normalmente sai dos espaços da orelha interna, da máscara e dos seios faciais sem você fazer nada. Contudo, o ar em expansão pode ser um grave problema para seus pulmões. Com um equipamento autônomo, seus pulmões estão com um volume normal na profundidade, e se você prendesse a respiração e subisse, o ar expandiria até romper seus pulmões, tal como uma bexiga cheia e vedada embaixo d'água. Por esta razão, a regra mais importante do mergulho autônomo é respire continuamente e nunca prenda a respiração. Mesmo pequenas mudanças de profundidade podem causar lesões por hiperexpansão pulmonar.
Se prender a respiração, a hiperexpansão pulmonar pode causar graves lesões, incluindo paralisia e morte. O tratamento médico requer uma câmara hiperbárica, mas mergulhos geralmente são feitos em locais a várias horas de distância de tais câmaras. Apesar de serem muito graves, esses tipos de lesão também são facilmente evitáveis. Respire continuamente e nunca prenda a respiração no mergulho autônomo. Assim, durante a subida, o ar em expansão escapa sem nenhum problema. Quando não estiver com o regulador na boca, exale um fluxo lento e contínuo de bolhas para não prender a respiração. Além disso, nunca mergulhe com uma congestão pulmonar, que traz risco de aprisionar o ar nos pulmões, causando lesões por hiperexpansão. É raro, mas alguns espaços aéreos corporais podem sofrer um bloqueio reverso, em que o ar em expansão não consegue escapar. Mergulhar com um resfriado ou alergia pode causar um bloqueio reverso. Gás no sistema digestivo pode causar algum desconforto caso não escape. Já um espaço aéreo debaixo de uma obturação também pode causar bloqueio, embora seja raro. Se sentir um bloqueio reverso, pare a subida. Desça cerca de 1 metro, alguns pés, dê tempo para o ar aprisionado achar a saída e então continue a subir mais devagar. Como já sabe, quanto mais você desce e a pressão aumenta, mais o volume de um gás diminui. Isso significa que quanto mais fundo você estiver, mais ar você consome do cilindro em cada respiração, ou seja, mais rápido você consome o seu ar. Como o ar é mais denso na profundidade, respirá-lo exige mais esforço. Respire lenta e profundamente enquanto mergulha, mantendo um ritmo para evitar ficar sem fôlego. Se ocorrer um problema, pare e mantenha ou restabeleça respirações lentas e profundas. Como mergulhador autônomo, respire continuamente e nunca prenda a respiração. Respire lenta e profundamente. Não se deixe ficar sem fôlego. E caso se depare com um problema, pare e mantenha ou restabeleça uma respiração lenta e profunda. Quando você coloca algo dentro d'água, a flutuabilidade empurra o objeto para cima. Esta força é igual ao peso da água que o objeto desloca. Se o objeto boia, afunda ou flutua dentro d'água, depende se ele pesa menos, mais ou o mesmo do que a água que ele desloca. No mergulho, você usa principalmente seu sistema de lastro e o CE, colete equilibrador, para controlar a sua flutuabilidade. Na descida, você tende a perder flutuabilidade e acrescenta ar ao CE para compensar. Na subida, você ganha flutuabilidade e precisa liberar ar. Você descobrirá que mesmo a respiração afeta a sua flutuabilidade. Ela aumenta um pouco quando você inala e diminui quando exala. Ao dominar o controle da flutuabilidade, você controla sua velocidade de descida e de subida, para em qualquer profundidade, poupa energia, se mantém bem longe do fundo ou boia confortavelmente na superfície. Mergulhadores recreacionais não mergulham sozinhos. Você sempre mergulha com um ou mais duplas. Juntos, vocês planejam os mergulhos, se ajudam na equipagem e na checagem de segurança, fornecem lembretes sobre o tempo de mergulho, se ajudam com problemas e a atingir o objetivo do mergulho. O sistema de duplas é importante para vocês prestarem ajuda um ao outro e pela segurança, já que podem se ajudar a prevenir ou a lidar com problemas. Além disso, mergulhar é uma atividade social. Você verá que é gratificante e divertido poder compartilhar suas aventuras e experiências subaquáticas com os outros. Sem os equipamentos, o mergulho autônomo é impossível. Assim, para se tornar um mergulhador, é preciso aprender sobre os equipamentos, o funcionamento básico e como escolhê-los. Você com certeza vai achar muito útil conhecer seus equipamentos. Há literalmente dezenas de fabricantes, estilos e modelos de equipamentos,
permitindo que você escolha aqueles que se acomodam ao seu tamanho e preferências. Mas como você sabe qual é o melhor para você? Após aprender para que serve e como funciona cada equipamento, como principiante, o melhor é obter a ajuda de um profissional no seu dive center ou resort pad. Com os devidos cuidados, os equipamentos em que você investir vão durar anos, mas a tecnologia sempre avança. Fique por dentro das últimas inovações. Com o tempo, você vai querer trocá-los, não porque pararam de funcionar, mas porque há algo mais novo que lhe atende melhor. Há alguns princípios gerais para a escolha e cuidados com os equipamentos de mergulho. As considerações mais importantes na escolha são a adequabilidade, o ajuste correto e o conforto. Adequabilidade significa ser apropriado para o mergulho que você quer fazer, tal como uma roupa úmida completa para águas frias e uma roupa úmida curta para águas tropicais. O ajuste correto é importante porque muitos equipamentos não funcionam bem se não forem do tamanho correto para o seu corpo. Conforto significa boa sensação e configuração correta no corpo. Equipamentos com o ajuste correto geralmente são confortáveis, mas nem sempre. Se não for confortável, continue procurando. As considerações secundárias incluem o custo e as características que servem para você, bem como a garantia de manutenção, embora as operadoras de mergulho quase sempre ofereçam manutenção para as marcas que elas vendem. Você geralmente pode combinar as cores e estilos dos seus equipamentos, e de forma que lembrem dos acessórios usados com cada peça. Estes pequenos itens acrescentam muito à sua diversão. Peça sugestões aos profissionais de mergulho. Cuidar dos seus equipamentos inclui inspecionar o funcionamento correto, desgastes ou danos antes de cada uso. Nunca mergulhe com um equipamento que não esteja em boas condições de funcionamento. Conserte o que não esteja correto antes de mergulhar. Depois de cada mergulho, enxague tudo com água doce e limpa, deixando secar à sombra antes de guardar. Sempre que possível, proteja seu equipamento contra a longa exposição à luz solar direta. Você aprenderá que alguns itens requerem manutenção adicional e serviços profissionais. Siga quaisquer requisitos de cuidados e de manutenção do fabricante. Você precisa de uma máscara porque seus olhos só focam adequadamente no ar. Como ela cria um espaço aéreo que precisa ser equalizado, a máscara deve envolver o seu nariz. Nunca mergulhe com óculos de natação porque você não pode equalizá-los. Escolha uma máscara feita para o mergulho autônomo. Sua loja de mergulho PAD pode ajudá-lo a checar o ajuste. Depois de encontrar uma com um ajuste correto, procure por um perfil baixo e um amplo campo de visão. A cor do silicone geralmente é transparente ou preta, e é possível escolher aros de diferentes cores. Com uma máscara nova, você pode ter de esfregar o interior com um limpador. Cheque as instruções do fabricante. Ajuste a tira para que ela fique firme mas confortável e passe-a sobre a coroa da sua cabeça. O snorkel é um equipamento padrão para o mergulho recreacional. Ele permite respirar, olhar, nadar e descansar com o rosto dentro d'água, poupando o ar do cilindro ou quando você já está com pouco ar. Você geralmente escolhe o snorkel junto com a máscara e o prende com uma presilha ou um tipo de encaixe. Escolha um que fique confortável quando apontado para a coroa da cabeça. Muitos gostam de snorkels que flexionam para baixo quando não estão em uso. A maioria dos snorkels para mergulho autônomo tem válvulas autodrenantes para ajudar a expulsar a água, bem como defletores de respingos d'água. Após escolher dentre as várias opções, você pode combiná-lo com a cor da sua máscara. As nadadeiras permitem se mover dentro d'água usando os poderosos músculos das pernas. Você pode escolher entre as ajustáveis, geralmente usadas com botas de roupa úmida, e as fechadas, que envolvem os pés. Por não usarem botas de roupa úmida, as fechadas geralmente são reservadas para águas quentes. Você pode escolher nadadeiras com base no tamanho da pala e no espaço para colocar o pé.
Nadadeiras com palas pequenas são adequadas para a prática de snorkeling, mas não para o mergulho autônomo. Peça ajuda profissional para escolher as com ajuste correto. As opções de nadadeiras incluem os materiais, bem como palas bipartidas e características de desempenho. As nadadeiras ajustáveis podem ter presilhas de liberação rápida ou tiras de molas que facilitam o ajuste, colocação e remoção. Os profissionais PAD podem ajudá-lo na escolha. Fora a inspeção e o ajuste, não é preciso fazer muito antes de mergulhar, além de prender as presilhas, se for o caso. Molhe as nadadeiras fechadas para facilitar calçá-las. Nadadeiras convencionais não são úteis para alguém com mobilidade limitada das pernas, mas há meios de compensar isso. Luvas palmadas permitem que tais mergulhadores nadem com força surpreendente. Veículos propulsores de mergulhadores são muito divertidos, mas você deve ser capaz de usar seus braços e pernas caso o veículo apresente defeito. Sua unidade de mergulho é formada de 4 sistemas de equipamento integrados num único conjunto. Seu CE, colete e equilibrador, segura tudo junto. Como já aprendeu, você o usa para controlar a flutuabilidade. O cilindro envia ar sob alta pressão para o regulador, que então o fornece para você quando você inala. Seu sistema de lastro comporta chumbo suficiente para permitir que você desça. Um mecanismo de liberação rápida permite soltar facilmente o lastro numa emergência. O equipamento de mergulho autônomo normalmente é intercambiável, mas você geralmente escolhe sua unidade como um pacote que atende às suas preferências pessoais. Seu CE tem 5 componentes. Ele tem uma bolsa que você infla e desinfla para controlar a flutuabilidade. Esta bolsa inflável está ligada a um arreio ou uma jaqueta com tiras que prendem firmemente o cilindro. O inflador de baixa pressão permite adicionar ar proveniente do cilindro pressionando um botão. Outro botão permite desinflar a bolsa inflável ou inflá-la oralmente. Válvulas de alívio são projetadas para evitar o rompimento da bolsa causado por uma inflagem excessiva. Algumas válvulas são de liberação rápida de ar que você usa para desinflar o CE. Os bolsos do sistema de lastro seguram pesos de chumbo e podem ser soltos rapidamente. Há opções disponíveis quanto às características do CE. Fora o tamanho e o ajuste corretos, alguns possuem mais capacidade de ar do que outros. Bolsos e anéis em D são úteis para guardar e prender acessórios. Muitos mergulhadores gostam de presilhas de liberação rápida nos ombros para facilitar remover a unidade. Os CEs são uma das peças de equipamento mais vistosas e você pode escolher entre vários estilos. Vestido com a roupa de exposição, ajuste seu CE para que fique justo, mas não muito apertado. Infle-o para garantir que ele não restrinja sua respiração. Prenda um apito de emergência ao inflador de baixa pressão e monte prendedores de mangueiras para segurar alguns dos componentes do regulador. Para cuidar do seu CE, enxague o interior da bolsa inflável, bem como o exterior. Drene a água e, após secar, guarde-o com um pouco de ar no interior. Seu regulador possui 5 componentes. O primeiro estágio se conecta à torneira do cilindro e fornece ar para os outros componentes. Você respira pelo segundo estágio. Ele fornece ar somente quando você inala ou quando pressiona o botão manual de purga. Sua fonte alternativa de ar é um segundo estágio numa mangueira mais longa e usada para compartilhar o ar numa emergência. Você também vai aprender sobre outros tipos de fontes alternativas de ar. A mangueira do inflador de baixa pressão fornece ar para o inflador do CE, e o MS, manômetro submersível, informa quanto ar você tem. Um MS pode vir separado ou fazer parte do seu computador de mergulho. Ele pode vir preso a uma mangueira ou usar um transmissor que envia informações sobre o ar para o computador de mergulho. A consideração mais importante ao escolher um regulador é a facilidade de respiração.
Os modelos mais avançados geralmente oferecem menor resistência à respiração. Você escolherá entre o sistema Yoke e o sistema DIN. Muitos mergulhadores escolhem o sistema DIN com adaptadores Yoke. Muitos reguladores avançados podem ser ajustados para oferecer a melhor respiração. Alguns possuem seletores mergulho pré-mergulho para evitar a liberação do ar quando não estão na boca. Fora o segundo estágio convencional numa mangueira mais longa, você pode optar por um inflador com fonte alternativa, que combina um segundo estágio com o inflador do CE. Alguns mergulhadores levam pequenos cilindros independentes, que permitem lidar com problemas de suprimento de ar sem a ajuda do dupla. Preparar seu regulador requer conectar todos os componentes às entradas apropriadas, o que deve ser feito por um profissional. Os reguladores são robustos e confiáveis, mas há alguns cuidados de conservação. Quando enxaguá-los, mantenha a capa protetora do primeiro estágio no lugar ou deixe-o conectado ao cilindro para que a água não penetre na entrada de ar. Não aperte o botão de purga quando enxaguar o segundo estágio com água doce, porque isso pode deixar a água fluir para dentro do sistema. Os reguladores requerem manutenção geral profissional a cada 1 ou 2 anos. Seu Dive Center pode fazer isso seguindo as orientações do fabricante. Os reguladores são surpreendentemente simples. O ar flui do primeiro para o segundo estágio, que contém um bocal, um diafragma flexível e válvulas unidirecionais. Quando você inala, a pressão da água flexiona o diafragma para dentro, pressionando a alavanca da válvula de ar, o que libera o ar que você respira. Quando você exala, o diafragma relaxa, a alavanca sobe e a válvula de ar fecha. Válvulas unidirecionais soltam dentro da água o ar que você exala, que sobe na forma de bolhas. Mesmo havendo variações, é esse projeto simples que torna o mergulho autônomo possível. Seu cilindro de mergulho contém ar respirável sob alta pressão. Feito de liga de aço ou de alumínio, ele vem com uma torneira de latão cromado para abrir ou fechar o fluxo de ar para o regulador. Existem diferentes tamanhos de cilindros, e você escolhe um regulador que encaixe numa torneira Yoke ou DIN. Algumas torneiras DIN aceitam um adaptador para receber reguladores Yoke. Todos os cilindros vêm com marcações estampadas no metal e etiquetas coladas, indicando a pressão de trabalho e as datas dos testes de pressão e das inspeções. Seu Dive Center as checa quando você leva o cilindro para recarregar. Existem cilindros com esta marcação, que significa que contém ar enriquecido ou nitrox. Você deve ter a certificação de mergulho com ar enriquecido para usar estes cilindros. Mais sobre o ar enriquecido adiante. Siga estas precauções de manuseio. Não deixe um cilindro de pé sozinho, especialmente se a sua unidade estiver montada. Deite-o com o C para cima para que não caia. Em automóveis, prenda ou escore os cilindros para que não rolem ou escorreguem. Em barcos de mergulho, mantenha os cilindros em suportes para que não caiam e machuquem alguém ou danifiquem equipamentos. Os cilindros de mergulho requerem um teste de pressão a cada 2 a 5 anos e uma inspeção visual anual. Peça para o seu Dive Center se encarregar disso. Abra e feche suavemente a torneira e nunca drene todo o ar do cilindro. Deite seu cilindro antes e após o mergulho, mas para guardá-lo, deixe-o de pé em algum lugar onde não vá ser derrubado e longe de calor excessivo. O ar para o mergulho autônomo deve ser filtrado e recarregado com compressores especiais. Então recarregue seu cilindro somente num Dive Center ou resort profissional. A característica mais importante do seu sistema de lastro é um mecanismo de liberação rápida que solte peso suficiente para boiar numa emergência. Muitos dos sistemas de lastro integrados ao CE possuem 2 bolsos destacáveis para isso. Também podem existir pequenos lastros fixos para ajustar o alinhamento, ou seja, seu equilíbrio dentro d'água.
O posicionamento do seu CE e dos lastros determinam o alinhamento, e seu instrutor vai mostrar os ajustes para ficar numa posição horizontal dentro d'água. Os CEs com lastro integrado são os mais populares, mas alguns mergulhadores usam cintos de lastro. Seu instrutor também pode fazê-lo usar pequenos lastros acessórios para o ajuste do alinhamento. Eles devem ser somente uma fração do lastro utilizado e por isso não precisam ser facilmente liberados. Vejamos algumas habilidades que você poderá aprender e praticar no seu primeiro mergulho em águas confinadas. Aqui serão mostrados os fundamentos que se aplicam à maioria dos equipamentos e mergulhadores, mas há muitas maneiras de executar a maioria das habilidades. Seu instrutor pode mostrar um método diferente apropriado a você ou ao seu equipamento. A primeira habilidade é a montagem da unidade de mergulho. Comece procurando por desgastes ou danos. Se o seu CE for novo, molhe pelo menos a tira ou tiras do cilindro. Isto ajuda a tira a se manter ajustada. Escorregue o CE sobre o cilindro com a abertura da torneira virada para o CE, aproximadamente nesta altura. Você pode ajustar depois para a sua preferência. Aperte e trave as tiras do cilindro. Isto varia, então peça a ajuda do instrutor se necessário. Erga tudo pelo CE e garanta que o cilindro não escorregue ou se mova. Reaperte as tiras se necessário. Remova a capa protetora do primeiro estágio e, se houver, a da torneira do cilindro. Garanta que haja um O-ring e que não esteja danificado. Com o sistema Yoke, ele faz parte do orifício da torneira. No sistema DIN, cheque aqui no regulador. Você não consegue mergulhar sem este anel de vedação. Se ele estiver faltando ou parecer danificado, seu instrutor mostrará como substituí-lo. Com o CE voltado para frente, encaixe o primeiro estágio na torneira de forma que o segundo estágio, pelo qual você respira, fique para a direita e a mangueira do inflador de baixa pressão para a esquerda. Aperte o primeiro estágio sem muita força. A pressão do cilindro vai manter tudo preso assim que você abrir a torneira. Conecte a mangueira de baixa pressão ao inflador do CE, desta forma. Apontando o visor do manômetro submersível para baixo, abra devagar e totalmente a torneira do cilindro. Garanta que o cilindro esteja cheio ou pelo menos com ar suficiente para o mergulho. Aperte o botão de purga desta forma. O fluxo de ar deve parar quando você soltar o botão. Exale dentro do bocal. A exalação deve ser fácil. Então, respire algumas vezes. A respiração deve ser fácil e suave. Se o regulador entrar em débito contínuo, continuar a soltar o ar após você respirar ou aparentar algum outro problema, avise seu instrutor. Em seguida, teste o inflador do CE desta forma. Prenda o MS e a fonte alternativa de ar para que nada se projete ou fique dependurado dentro d'água. O MS normalmente passa por baixo do seu braço esquerdo e a fonte alternativa por baixo do direito. Prenda a fonte alternativa com uma presilha para que fique dentro desta área triangular quando você estiver equipado. Isto mantém a fonte num local visível e de rápido acesso. Cheque se você reconectou as presilhas de ombro e afrouxou a tira da cintura. Se você não for mergulhar por um tempo, digamos 1 hora ou mais, feche a torneira e despressurize o regulador apertando o botão de purga. Isto poupa o seu ar se houver um vazamento não percebido. Despressurizar também reduz a chance de você entrar acidentalmente na água com a torneira fechada. Afrouxe qualquer tira que você possa apertar após vestir a unidade, pois isso facilita a equipagem. Prenda a sua unidade para que ela não caia ou deixe-a deitada. No seu primeiro mergulho em águas confinadas, você pode se equipar em águas rasas. Contudo, você geralmente se equipa fora d'água sentado, desta forma, ou em pé, desta forma. Vejamos os passos. Antes de vestir a unidade ou a roupa de exposição, deixe todo o resto preparado. Desembace sua máscara e então a ajuste, bem como o snorkel e as nadadeiras. Sua unidade de mergulho deve estar toda montada e pronta como acabou de aprender.
Para evitar superaquecer quando está quente, vista a roupa de exposição por último, logo antes da unidade. As roupas úmidas são justas e requerem algum esforço. Com este estilo comum, comece pelas pernas, seguido das botas, capuz, se for usar um, e então os braços. Seu instrutor vai mostrar a ordem correta para a sua roupa. As roupas secas são de peça única e diferem em como você as veste. Se for usar uma neste curso, seu instrutor vai mostrar como vesti-la. Você já pode colocar os instrumentos de pulso, mas alguns mergulhadores esperam primeiro vestir a unidade. Se for usar um cinto de lastro, ele é o próximo. Vista-o de modo que a fivela seja aberta com a mão direita. Se o seu CE tiver uma tira de virilha, o que não é comum no mergulho recreacional, o cinto vai depois de você vestir a unidade de mergulho. Assim, a tira de virilha não fica por cima do cinto e não dificulta soltá-lo numa emergência. Se possível, o melhor é vestir a unidade sentado, mas às vezes os duplas precisam segurá-la um para o outro. O equipamento de mergulho é relativamente pesado, então use técnicas adequadas sempre que for erguê-lo. Isto significa dobrar os joelhos e erguê-lo até ficar em pé. Mantenha suas costas retas, mas com a curvatura natural. Eleve o seu peito e aponte suas nádegas ligeiramente para trás para manter as costas na posição correta. Exale enquanto ergue. Nunca curve as costas para erguer o equipamento ou qualquer outra coisa pesada. Se tiver que segurar a unidade para o seu dupla, suporte-a com seu braço forte segurando no fundo do cilindro e equilibrando com a outra mão. O mergulhador mais forte geralmente se equipa primeiro, pois também vai ter que segurar a unidade do dupla. Se as suas características físicas tornarem insensato e ou inseguro o ato de levantar, ficar de pé e ou caminhar vestido com o equipamento, não faça isso. Peça ajuda. Há vários outros métodos de se equipar. Seja sentado ou em pé, escorregue o corpo para dentro do CE e aperte as tiras sem o peso da unidade nos ombros. Cheque se as mangueiras não ficaram presas. Então prenda todas as presilhas e fivelas. Incline a cabeça para trás. Se ela tocar no primeiro estágio, reajuste o cilindro para baixo. Quando o seu dupla estiver pronto, façam uma checagem de segurança pré-mergulho para confirmar o funcionamento, a localização e as conexões do equipamento um do outro. Mais detalhes na seção 2. Coloque sua máscara posicionando-a bem vedada contra o rosto e então puxe a tira para trás. Desenvolva bons hábitos sempre mantendo a máscara no rosto, mesmo na superfície. Isto protege seus olhos contra respingos e ondas e permite ver embaixo d'água para checar o equipamento do seu dupla e lidar com algum problema repentino. Isto também impede que o produto desembaçante seja enxaguado. Vista luvas e, por último, as nadadeiras, logo antes de entrar na água. Os duplas ajudam a dar equilíbrio um ao outro, vestindo as nadadeiras um de cada vez. Não esqueça de molhar as nadadeiras fechadas para facilitar calçá-las. Evite ao máximo andar com as nadadeiras nos pés. Calce-as o mais perto da água que puder. Se tiver que andar um pouco com elas, tenha cuidado e caminhe de costas para não tropeçar nas palas. Às vezes você veste suas nadadeiras após entrar na água, tal como durante o treinamento. Neste ponto, você está pronto para entrar na água usando uma de várias técnicas possíveis que vai aprender durante o curso. Você usa constantemente o seu CE para controlar a flutuabilidade. Antes de entrar, infle-o parcialmente para você boiar, digamos 1/3 do volume. Infle com curtas golfadas de ar, desta forma. Você também pode inflá-lo oralmente, o que irá praticar. Para desinflar o seu CE dentro d'água, respire pelo regulador e então eleve e aperte o botão de desinflagem dessa forma. O ar sairá do CE e você começará a descer. Durante o curso, você pratica usar o CE até conseguir ficar com flutuabilidade neutra, como estar sem peso, sempre que quiser. Libere e adicione ar em pequenas quantidades para evitar descidas e subidas rápidas acidentais. No primeiro mergulho, você usará o CE principalmente na superfície.
Habitue-se a boiar com flutuabilidade positiva e com a máscara no rosto, respirando pelo snorkel ou pelo regulador. Infle o C antes de entrar na água. Também é a primeira coisa a fazer sempre que voltar à superfície após o mergulho. Se tiver um problema na superfície, boie imediatamente inflando o seu CE. Posteriormente, você também vai aprender a liberar os lastros para boiar. Quando estiver tudo pronto, seu instrutor vai fazer você descer com o equipamento de mergulho. Suas primeiras respirações embaixo d'água serão indescritíveis. Respirar embaixo d'água é uma das experiências que só o mergulho oferece. Curta um momento, respire lenta e profundamente e não prenda a respiração. É bem possível que você jamais esqueça essa sensação. Você não consegue falar usando o equipamento padrão de mergulho autônomo, então precisa usar sinais manuais. Aqui estão alguns dos sinais amplamente aceitos, mas você pode aprender alguns específicos, bem como criar alguns com o seu dupla para certas circunstâncias. Ok ou ok. Pare. Subir ou encerrar o mergulho. Algo está errado. Qual direção? Barco. Orelhas não equalizam. Venha até aqui. Observe-me. Fique com o seu dupla. Deem as mãos. Você lidera, eu sigo. Para baixo ou descer. Com pouco ar. Sem ar. Compartilhar o ar. Devagar ou acalme-se. Respire. Quanto ar você tem? Perigo. Dar meia volta ou retornar. Estou com frio. Na superfície, faça sinais mais amplos que são mais visíveis do barco ou da costa. Isto significa ok ou ok. Se puder, use só uma mão, desta forma. Isto significa problema, me ajude. Seu instrutor pode mostrar sinais adicionais que se aplicam ao treinamento. Você descobrirá que entende os sinais no contexto do que está acontecendo. Veja se você consegue descobrir o que estes mergulhadores estão dizendo. Você deve ter reconhecido que o mergulhador de trás estava com dificuldade de acompanhar o ritmo. Ele sinalizou para parar e que algo estava errado. O dupla respondeu para parar, respirar e se acalmar, ou seja, para ficar tranquilo e recuperar o fôlego. O mergulhador respondeu para deixá-lo descansar um pouco. Um pouco não é um sinal oficial, mas você consegue deduzir o que ele quis dizer. Esta é a comunicação normal entre mergulhadores. Quando o seu regulador sai da boca, ele se enche de água e você vai aprender duas maneiras de desalagá-lo e voltar a respirar. A primeira é o método de exalação. Se tiver ar nos pulmões, recoloque o bocal e sopre dentro dele. Isto empurra a água para fora. Sua cabeça precisa estar relativamente reta para que as válvulas de exaustão fiquem na posição mais baixa. E, é claro, você deve exalar antes de inalar. Use o método do botão de purga se não tiver muito ar nos pulmões para exalar. Recoloque o segundo estágio, vede a língua contra o bocal e aperte o botão de purga por um instante, desta forma. Isso expulsa a água. Vedar o bocal com a língua ajuda a impedir que você se engasgue.
Com qualquer um dos métodos, lembre-se de soprar um fluxo contínuo de pequenas bolhas quando o regulador estiver fora da boca. É útil fazer um som contínuo de "ah" para manter suas vias aéreas abertas. Após desalagar, respire suavemente e com cuidado, pois ainda pode ter restado um pouco de água. Se você soltar o seu segundo estágio, ele pode cair na sua frente ou então acabar atrás do ombro, fora de vista. Para recuperá-lo com o método de varredura com o braço, numa posição relativamente vertical, abaixe o seu ombro direito. Estique o braço direito para trás, rente ao cilindro, e então puxe o braço aberto lateralmente para localizar a mangueira. Siga a mangueira até o segundo estágio, recoloque na boca e desalague. Com o método de busca, localize o primeiro estágio, encontre onde a mangueira se conecta e siga dessa forma. Às vezes é útil levantar o cilindro para cima e para a direita com a mão esquerda. Sempre sopre bolhas quando o regulador não estiver na boca. Numa posição de nado, se o segundo estágio escapar, ele geralmente fica dependurado na sua frente, mas se você tiver dificuldade de relocalizá-lo, não perca tempo. Troque para a sua fonte alternativa de ar e então peça a ajuda do dupla. É normal um pouco de água infiltrar na máscara, mas é fácil se livrar dela. Segure o topo da sua máscara e, enquanto exala lenta e continuamente pelo nariz, olhe para cima. O ar força a água para fora pela parte de baixo da máscara. Comece a exalar antes de olhar para cima para que a água não entre pelo nariz. Algumas máscaras vêm com uma válvula de purga. Se a sua tiver, segure firmemente a máscara contra o rosto e olhe para baixo enquanto exala. A água sai pela válvula. A propósito, se você usa lentes de contato, mas consegue enxergar sem elas, você pode querer retirá-las durante os mergulhos de treinamento. Se precisar delas, diga ao seu instrutor e feche os olhos para não perder as lentes enquanto aprende a desalagar a máscara. Use seu manômetro para controlar o seu suprimento de ar. Com bons hábitos de controle e gerenciamento do ar, você evita ficar sem ar. Por isso é importante desenvolvê-los. Com um cilindro cheio, seu MS indica algo próximo da pressão de trabalho do cilindro. Preste atenção na velocidade que você consome o seu ar. Você notará que consome mais rápido quando faz mais esforço e quando mergulha mais fundo. Com a experiência, você sentirá quanto ar você consome, bem como usará menos ar quando relaxar, controlar melhor sua flutuabilidade e se mover com mais eficiência. Note a zona de precaução, que indica quando restam 50 bar, 500 PSI. Se o seu MS fizer parte do seu computador, o display pode piscar ou emitir algum outro alerta. Esta é a sua pressão de reserva. Você planeja e realiza mergulhos de modo a ter pelo menos essa quantidade depois de sair da água. Durante o treinamento, alerte seu instrutor quando se aproximar de 50 bar, 500 PSI. Ele pode pedir para você alertá-lo em outras pressões. Durante o curso, você aprenderá a inverter o mergulho, ou seja, voltar para o barco ou para a costa, com base no suprimento restante de ar. Você aprendeu anteriormente sobre a equalização. Você precisa equalizar durante a descida para evitar barotraumas. Equalize suavemente e com frequência, a cada metro alguns pés. Equalize sua máscara soprando dentro dela pelo nariz. Desça lentamente e tenha paciência. Não faça equalizações forçadas e prolongadas que podem lesionar suas orelhas e causar perda auditiva. Se tiver dificuldade para equalizar, pare a descida, sinalize para o seu dupla e instrutor e suba um pouco e tente novamente. Depois de equalizar, desça mais devagar e equalize com mais frequência. Nunca continue a descer se não conseguir equalizar. A pernada mais popular é a pernada ondulada. Para não desperdiçar energia, estando neutro e na horizontal, faça movimentos a partir do quadril com os braços ao lado ou contra o corpo, desta forma. Seus joelhos não dobram muito e as pernadas são lentas e amplas.
Fique bem acima do fundo para não danificar os organismos frágeis. Você pode aprender outras pernadas dependendo das suas preferências ou para atender necessidades específicas. Esta é a pernada de sapo. Muitos mergulhadores experientes a usam na maior parte do tempo ao invés da pernada ondulada. Se você gerenciar adequadamente seu suprimento, é muito improvável ficar sem ar. Contudo, como mergulhador, você vai saber como lidar com o problema se ele ocorrer. Caso ficasse sem ar, se possível, você usaria uma fonte alternativa de ar, geralmente fornecida pelo seu dupla. Faça o sinal de "estou sem ar" e de compartilhar o ar. Seu dupla responde fornecendo o segundo estágio alternativo dele, embora você mesmo possa alcançá-lo se ele não lhe entregar. Se seu dupla usar um inflador com fonte alternativa, ele lhe fornece o primeiro estágio que está na boca e troca para o inflador. Seja como for, desalague e comece a respirar. Segurem-se pelos antebraços direitos. Isto os mantém próximos e deixa a mão esquerda livre para desinflar o CE e controlar a flutuabilidade durante a subida. Esperem uns instantes para se ajeitar e então subam numa velocidade segura até a superfície. Você vai aprender a subir numa velocidade segura com o seu dupla. Faça o sinal de subir para ele. Comece a subida nadando para cima. Você não deve precisar colocar ar no CE. Olhe para cima, estique o braço e nade lentamente desta forma, permanecendo com o seu dupla e checando regularmente acima. Respire normalmente e nunca prenda a respiração. Suba devagar. Seu computador pode alertá-lo se estiver muito rápido. Enquanto você sobe, o ar do seu CE expande e você precisa liberar um pouco para não ficar com flutuabilidade positiva demais. Solte golfadas curtas e regulares como estas. Durante o seu primeiro mergulho em águas confinadas, seu instrutor pode fazer isso por você. Na superfície, continue respirando pelo regulador enquanto infla o seu CE. Assim que estiver boiando confortavelmente, troque-o pelo snorkel. Novamente, na superfície, habitue-se a manter a máscara no rosto e o snorkel ou regulador na boca. Se precisar boiar numa emergência, uma opção é liberar seus lastros, especialmente se não tiver ar no seu cilindro ou houver algum problema no CE. Nunca hesite em soltar seus lastros na superfície. Lembre-se de que você não precisa soltar todo o lastro, só o suficiente para boiar. Soltar os lastros embaixo d'água traz o risco de uma subida rápida e descontrolada, e só deve ser feito se não tiver certeza de que é capaz de chegar à superfície de qualquer outra maneira. Quando praticar com seu instrutor, garanta primeiro que ninguém está abaixo de você. Respire pelo regulador e desinfle o CE para simular que ele está com algum problema. Você pode ter que dar pernadas para se manter na superfície. Então libere seu lastro, afaste-o do corpo e solte-o. Você deve boiar imediatamente. Depois de uma emergência de falta de ar, ou se você desconectou a mangueira de um inflador emperrado, o inflador de baixa pressão do CE não vai funcionar. Então, você usa a inflagem oral. Na superfície, segure o inflador do CE com a mão esquerda. Infle soprando nele enquanto aperta o mesmo botão que você usa para desinflá-lo. Remova o bocal e sopre entre a metade e 2/3 do ar dos seus pulmões dentro do CE, conforme afunda dentro d'água. Repita isso até obter flutuabilidade positiva. Lembre-se de soltar o botão de desinflagem quando não estiver soprando. Caso contrário, o CE vai desinflar. Como você sai da água depende do ambiente e das suas necessidades físicas pessoais. Você provavelmente aprenderá e praticará várias técnicas. As orientações a seguir se aplicam à maioria das saídas. Estabeleça flutuabilidade positiva antes de trocar para o snorkel. Remova suas nadadeiras antes de sair, se for apropriado para a técnica. Isto evita ter que caminhar com as nadadeiras nos pés. Mantenha a máscara no rosto e respire pelo snorkel ou pelo regulador até estar a bordo do barco ou em águas calmas que dão pé.
Depois de sair, se ainda não retirou as nadadeiras dos pés, sente-se assim que possível ou retire-as com o dupla. Geralmente é mais fácil remover o equipamento sentado, embora os duplas às vezes se ajudem em pé. Lembre-se de usar técnicas apropriadas para erguer o equipamento e, num barco, prenda-o para não cair. Quando estiver pronto para desmontar o equipamento, comece fechando a torneira do cilindro. Despressurize o regulador apertando o botão de purga e desconecte a mangueira de baixa pressão do inflador do CE. Remova o primeiro estágio, seque a capa protetora e recoloque-a. Retire os pesos do seu sistema de lastro e prenda todas as presilhas e tiras do CE. Afrouxe a tira do cilindro e retire o CE. Prenda novamente o cilindro ou deite-o. Enxague tudo do jeito que já aprendeu.